Bem, hoje nesse nosso terceiro encontro, vamos aprofundar o tema, depois de termos visto, no magistério, desde o Concílio de Trento, depois Concílio Vaticano I, os desenvolvimentos históricos também nos pontífices do início do século passado, agora chega o momento de abordar esse tema da divina revelação no magistério atual. E, digamos assim, a carta magna desse tema da divina revelação no magistério atual, sem dúvida nenhuma, é a constituição dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II. Então, a nossa aula de hoje ela está toda focada no tema da Dei Verbum. Vamos ver como esse documento da Igreja recolhe a tradição que vem lá de Trento, mas nós vimos na aula passada que não surgiu em Trento, já na época dos padres da Igreja, em combate com as primeiras heresias, por exemplo, a heresia de Marcião, que eliminava vários livros da Escritura. Vimos o relato de Pápias de Herápolis sobre os evangelhos, etc. Desde o início a Igreja já foi discernindo quais textos eram sagrados, ou seja, inspirados por Deus, e, portanto, formavam parte da regra da fé. Eram os livros canônicos que deveriam ser usados na liturgia, por exemplo. Então, isso foi a aula passada, um pouquinho da aula passada. Então, hoje, vamos então mergulhar, tentar aprofundar dentro do que cabe nesse documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, ok? Que recomendo muito a sua leitura, porque é um texto muito atual e nos ajuda também, nos coloca os fundamentos até mesmo dos estudos bíblicos. Quem está estudando a teologia, a Bíblia, a Sagrada Escritura, é como a alma de toda a teologia. Então, é importante conhecer o que o magistério atual diz sobre esse tema, de maneira que não caiamos em reducionismos do tema bíblico, das Escrituras. Então, no Concílio Vaticano II, precisamente na Dei Verbum, a revelação descrita por ela é verdadeira revelação cristã, onde o seu autor, Deus, e depois os autores humanos, o seu objeto, centro, mediador, plenitude e ápice é o Cristo. Então, o sentido cristológico da revelação. É Cristo o mediador, o autor, o objeto, o centro e plenitude dessa revelação do Pai. É Cristo que nos fala do Pai. São João da Cruz tem um texto no Cântico Espiritual que ele diz precisamente isso, que o Filho é a única palavra pronunciada pelo Pai e que o Pai não vai revelar nada mais. Ele já nos disse tudo em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus tudo nos foi dito, tudo já nos foi falado em Cristo Jesus. Por isso não devemos esperar outra revelação. Todas as outras revelações menores, elas fazem sentido no sentido que explicam, aprofundam o tema da divina revelação em Cristo Jesus. Nos ajudam a compreender melhor o mistério de Cristo. Então, Cristo é o centro e o ápice da revelação. Portanto, ela oferece uma base sólida sobre a revelação, tratando dos pontos fundamentais. A posição central de Cristo como Deus que revela e é revelado, a transmissão da revelação e as formas dessa transmissão. Relação Sagrada Escritura e tradição com a Igreja e o magistério. São esses temas centrais que nós vamos encontrar na Dei Verbum, ok? Repito aqui, Cristo como centro e plenitude da revelação,
a transmissão da revelação e formas dessa transmissão, a relação que ela tem com essa tríplice relação: escritura, tradição, magistério, e depois, né, cada um dos testamentos e a Sagrada Escritura na vida da igreja. Conclui praticamente assim a Dei Verbum, falando de como a igreja se alimenta da palavra de Deus. Portanto, o autor da revelação, na Dei Verbum, nós vemos que é uma ação de toda a Trindade. O Pai tem a iniciativa, o Verbo, pela encarnação, é o mediador, e o Espírito torna a palavra de Cristo assimilável para a alma. Então, é uma trindade que se revela, é um Deus trino, uno e trino, que se revela. A Dei Verbum também vai enfatizar a finalidade, o para que Deus se revela. E o sentido é elevar o homem ao fim sobrenatural, fazê-lo participante de seus próprios bens, associá-lo à sua vida divina. Ok? Então esse vai ser a finalidade, aquilo que nós comentávamos também em aulas passadas. Deus se revela e revela o seu plano de amor, de salvação para com o ser humano. Então, esse é o sentido, a finalidade da revelação de Deus. Agora, o que é a revelação na Dei Verbum? Qual é a sua natureza? Nós podemos ver que é Deus que entra em diálogo com o homem. Ou seja, a revelação é vista como um diálogo que ao longo de todos os tempos, nós vemos no Antigo Testamento, mas depois também no Novo, Deus entra em diálogo com o homem, ele quer estabelecer um diálogo de amor. Não foi... É claro que, veja, Deus na sua bondade, para ele não foi, parece que não foi suficiente dar-nos a criação, o cosmo, a natureza, os nossos dons naturais, né? A nossa inteligência, a nossa vontade. Parece que, inclusive, para isso Deus foi pouco para Deus, e ele, num gesto imenso da sua infinita bondade, ele se revela a si mesmo. Ou seja, depois de nos ter entregue toda a criação, nós lemos no livro do Gênesis, né, que Deus confiou a Adão e Eva o cuidado e o domínio de toda a criação. Deus quer confiar-se a si mesmo a nós, quer se entregar, quer estabelecer uma aliança, uma amizade de amor com o ser humano. Então, a revelação nada mais é do que isso, esse diálogo, essa aliança de amor entre Deus e o homem. E não é mérito nosso, não fizemos nada para merecer isso. É tudo um gesto da benevolência, né, da superabundância da bondade de Deus. Não temos nenhum mérito nisso, né? Deus, no seu desígnio de amor, ele quis entrar em diálogo conosco, fazer uma aliança de amor conosco. Agora, essa revelação tem por objeto Deus e o mistério da sua vontade, tal como nos foi manifestado no Cristo e pelo Cristo. Chega até nós mediante a tradição e a Escritura, unidos e interdependentes. Então, não se pode separar, nem muito menos contrapor a tradição e a Escritura. Veremos depois o que diz o Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, sobre essas duas formas, né, de transmissão da revelação. Ou seja, tradição e escrituras
São duas formas da única revelação. Não existem duas revelações ou mais revelações, é uma só em Cristo Jesus, mas transmitida na Sagrada Tradição e nas Escrituras. Então, estão unidas e uma depende da outra. O término da revelação, ou seja, o fim, quando ela se concluiu, foi precisamente com Cristo e os apóstolos, através da ação de Cristo e da ação dos apóstolos, conclui-se o ciclo da revelação, né? Aquilo que mencionei ao início, que disse São João da Cruz. Cristo é a única palavra do Pai, e ele não voltará a pronunciar outra palavra. Deus já falou tudo no seu verbo, na sua palavra, que é Cristo. Então, tudo já nos foi falado em Cristo Jesus. Não devemos esperar outra revelação. Portanto, não pode receber um acréscimo. Tudo nos foi falado no Filho. E vejam, algumas características desta revelação na Dei Verbum do Vaticano II. É uma revelação interpessoal. Não é, digamos, algo burocrático, né? Deus estabelece um plano de salvação, envia uma espécie de correspondência e o homem que se vire, né, para seguir esse caminho de salvação. Não é assim. É um diálogo interpessoas, né? Ou seja, Deus que ele vem ao encontro. Ele não terceiriza esse acesso ao ser humano, essa proximidade, ele não terceiriza. Ele mesmo, na pessoa do seu Filho, né, Deus encarnado, ele vem ao nosso encontro. E por isso é uma relação de pessoa a pessoa. Né? Podemos dizer de coração a coração. O coração de Deus e o nosso coração. Né? Deus ele abre a nós a sua intimidade, o seu coração, para que nós também possamos abrir o nosso coração a Deus e aos irmãos. Né? Então não é terceirizado, não é algo burocrático, mas é pessoal. Deus em pessoa, ele vem ao nosso encontro. Outra característica que nós notamos na Dei Verbum, da revelação, é que ela é gratuita. Deus não deve, nem devia nada a ninguém para se revelar. Né? Foi pura bondade do seu coração que ele quis revelar-se em Cristo Jesus. É gratuita e tampouco não é mérito nosso. Visto que nós vivíamos santamente, então Deus quis revelar-se. Não. Okay? É dom gratuito de Deus. É um gesto gratuito de amor. Né? O amor, ele é gratuito, ou seja, ninguém pode comprar, né, o verdadeiro amor. É algo que é uma doação gratuita e não tem preço. Né? Ninguém pode precificar, né, o amor. Assim é o amor de Deus. É gratuito, se doa, se entrega generosamente, porque é um Deus que ama. Outra característica também da revelação na Dei Verbum é que ela é social, ou seja, no sentido que está destinada a toda a humanidade. Nesse sentido, Deus nos fala pessoalmente, mas nos fala também como corpo. O corpo, por exemplo, da igreja. O corpo ou, né, o gênero humano como humanidade nos fala também como seres sociais, como seres nascidos para a relação com o outro, estar abertos ao outro. Né? E, portanto, não é destinada só
a algumas pessoas, a um determinado grupo, mas a toda a humanidade. Então, a revelação é uma comunicação que Deus quer fazer com todos os homens e mulheres de todos os tempos, de todas as épocas. Não é para um determinado período na história, é para sempre, para todo sempre enquanto durar este mundo. Outra característica também importante da divina revelação é que ela é histórica, em outras palavras, encarnada. Né? Ela usa também de mediações humanas, de contextos humanos. Nós vamos ver, por exemplo, o que a Dei Verbum fala sobre a ação dos hagiógrafos, né, como verdadeiros autores da Sagrada Escritura, mas que colocaram por escrito tudo aquilo e só aquilo que Deus lhe inspirava. Né? Mas não eram meros autores passivos, eles também estão em um contexto, eles têm a sua cultura, a sua fé, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Né? Está a fé também comunitária das igrejas, então tudo isso também vai entrar em jogo na comunicação dessa revelação. Passa através de mediações humanas. É doutrinal e também realista, no sentido de que Deus nos transmite a sua vontade, o seu ensinamento. Né? Jesus, no Evangelho de Mateus, antes de subir aos céus, ele diz: ide ensinai todos os povos a observarem aquilo que eu, né, vos transmiti. Então, a igreja tem essa missão, recebeu o depósito da fé, justamente para ir lá e ensinar todos os povos. A igreja, ela tem um tríplice munus. O munus de governar, ou seja, através dos sagrados pastores da igreja, os bispos, presbíteros e diáconos. Tem o munus de santificar, sobretudo através da ação dos sacramentos e sacramentais, e tem também o munus de ensinar. Ensinar é transmitir esse divino depósito da salvação. E, portanto, é doutrinal e também é realista, no sentido que essa doutrina, a igreja vai, na oração e no estudo, vai aprofundando e vai explicitando cada vez mais. Né? E, como vimos, também ela é salvífica, né? E relacionada com a igreja e o magistério. Então, é uma revelação, pois que nos salva em vista da nossa salvação. Então, essas são as principais características que nós vamos encontrar na Dei Verbum do Concílio Vaticano II. Aqui eu apresento para vocês um esquema do texto. Nós temos a revelação divina, que é uma só, mas ela tem duas formas de transmissão, que é a tradição e as Sagradas Escrituras. E essa Sagrada Escritura, ela é inspirada por Deus no Antigo e no Novo Testamento, né? Lembremos, por exemplo, a heresia de Marcião, que negava a inspiração do Antigo Testamento e de muitos evangelhos, etc. Né? Então ela é inspirada por Deus. E também o Novo Testamento é inspirado, né? Só que ela é interpretada por homens, ou seja, por aqueles que têm a função do magistério na igreja. Eles são intérpretes autênticos da divina revelação, da palavra de Deus. Né?
E do ponto de vista da tradição, ou seja, essa tradição salvífica foi confiada aos apóstolos e aos sucessores dos apóstolos. Por isso, o Concílio Vaticano II, sobretudo na Lumen Gentium, vai falar que os bispos, né, o Romano Pontífice, os bispos, eles têm essa função de ensinar a doutrina, o depósito da fé, de transmitir. Eles são chamados pela Lumen Gentium de mestres e doutores da fé. Então não é tanto o teólogo que é doutor da fé. É importante o trabalho do teólogo, mas quem ensina de maneira autêntica, que tem, né, essa responsabilidade de ensinar a doutrina da fé com toda a autenticidade, são os bispos, né? Porque eles sucessores dos apóstolos. E a igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. A apostolicidade da igreja significa isso, que ela está fundada sobre os apóstolos e a sucessão apostólica permanecerá nela até o fim dos tempos, né? Através da sucessão dos bispos, né? Então, a igreja, ela é una, santa, católica e apostólica, né? Então, são as características da igreja. Hoje em dia, né, se fala muito assim, algumas pessoas querem até substituir, né, essas características essenciais da igreja, una, santa, católica e apostólica, e colocar outras características, né? Hoje se fala muito das igrejas particulares, ou igrejas no plural, né? Não se fala da igreja católica, que significa universal, né? Às vezes, por exemplo, se enfatiza, né, mais, digamos assim, a localidade, né? Ou se enfatiza a totalidade de todos os fiéis, mas se esquece da apostolicidade da igreja. A igreja é apostólica, portanto, fundada sobre a pregação, sobre o ensino dos apóstolos. Então, o munus de ensinar não é algo acidental na igreja, né? Muitos governos, ao longo dos séculos, tentaram proibir a igreja que ela ensinasse aquilo que ela recebeu de Cristo. E ainda hoje, né, muitos procuram silenciar a igreja. Mas a igreja não pode calar, né? Se nós nos calamos, pois as pedras clamarão. A igreja é intrínseco nela transmitir justamente o que nos foi confiado, primeiramente aos apóstolos e depois aos sucessores dos apóstolos, os bispos, que na igreja exercem a função de mestres e doutores da fé. Não significa que só os bispos estão chamados a ensinar a fé, né? A mesma Lumen Gentium vai falar que todo o povo de Deus participa do munus de ensinar, né, de transmitir a doutrina. Mas cada um no seu grau, cada um segundo a sua vocação específica. Um pai de família, uma mãe de família, vai ensinar a fé católica aos seus filhos através, pois, da vida de oração, né, a vida sacramental, vai explicar para os filhos, para os parentes, os mistérios da nossa fé cristã, né, o que nós cremos. Então, ou, por exemplo, quem está à frente de uma catequese, de algum grupo, de alguma escola católica, etc., cada um, de acordo com as suas circunstâncias, também está chamado a ensinar, né? E a igreja o faz, às vezes, inclusive, de modo institucional. Universidades católicas, escolas católicas, centros de ensino da doutrina, etc., né? Através dos meios de comunicação social, televisão, rádio, hoje também a internet, né? É o modo como a igreja vai transmitindo a palavra de Deus. E ela não pode calar, porque é intrínseco
nela, é essencial, é uma nota essencial dela. Ela é apostólica, ou seja, ela está fundada sobre o ensino dos apóstolos, e esse ensino perdura na igreja através dos seus sucessores, né? Os bispos como sucessores dos apóstolos. Então esse é um pouquinho o esquema geral, a síntese geral da Dei Verbum que nós vamos encontrar. Agora, sobre os capítulos, nós temos 6 na Dei Verbum, onde podemos entender um pouquinho o desenvolvimento. Ele começa, depois de um proêmio, né, de um prólogo, falando da revelação em si mesma. O que é a revelação? Depois, o capítulo 2 vai falar da transmissão dessa revelação. Como ela se transmite na igreja. Então, aqueles 2 modos de transmissão do único depósito da fé, ou seja, é transmitido através da tradição e através das Sagradas Escrituras, né? É claro que também as Escrituras elas surgem da tradição, né? Surge da pregação, surge da vida da igreja, né? Então, faz parte, poderíamos dizer que a Sagrada Escritura é essa tradição que se consolidou no texto escrito. Né? São as 2 formas de transmissão da revelação, da única revelação. Depois um tema importantíssimo que é o tema da inspiração. Também é um tema muito teológico. Ao longo da história, muitos autores tentaram diversas teorias sobre a inspiração. Às vezes a inspiração como um ditado, como se Deus ditasse o que o agiógrafo tem que colocar por escrito, ou uma inspiração de tipo literário, poético, né? Como quando nós dizemos que um poeta tem uma inspiração, escreve um texto belo. Não, não é assim a inspiração. É uma moção da inteligência e da vontade do agiógrafo para que ele colocasse por escrito aquilo que Deus quer. E depois também a quem compete interpretá-la. Sobretudo, o magistério da igreja tem essa função. Depois, o capítulo 4 vai falar do Antigo Testamento, o capítulo 5, o Novo, e o capítulo 6 já conclui na prática o papel e a importância da Sagrada Escritura na vida da igreja. Aqui, com certeza, nessa aula eu não vou conseguir chegar até esse ponto 6, né? Provavelmente eu vou ficar aqui no tema da inspiração e interpretação, mas quando vocês lerem esse texto por completo da Dei Verbum, é importante a Sagrada Escritura na oração, por exemplo, da igreja. A liturgia das horas, os salmos, né? As leituras bíblicas, né? Dentro da liturgia das ações sacramentais, mas também na pregação e na missão. A Sagrada Escritura no ensino cristão, né? Na instrução catequética, no ensino da doutrina da fé, a importância da Sagrada Escritura. Depois também a importância da Sagrada Escritura na santificação dos fiéis. Quanto bem nos faz a leitura, a meditação da palavra de Deus, né? Como diz os Salmos, né? Tua palavra é luz para os meus passos. Quanto bem nós recebemos, quantas graças, quantas luzes divinas quando nós lemos com fé as Sagradas Escrituras, né? Quanto nos fortalece no nosso combate espiritual do dia a dia, né? Então, a Sagrada Escritura deve estar presente em qualquer ação da igreja. Então, ação litúrgica, ação sacramental, ação missionária,
catequética, até mesmo dentro da espiritualidade, uma espiritualidade autêntica, está ancorada nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Né? Então, é importante ali a Sagrada Escritura como a alma realmente, né, da vida da igreja, coração da igreja. Ok? Esse é o esquema geral que nós vamos encontrar ao longo desse documento importantíssimo, documento dogmático do Concílio Vaticano II. Aqui eu coloco alguns textos e faço alguns comentários de aprofundamento, né? Às vezes, quando a gente lê um pouco rápido os textos do Vaticano II, né? Às vezes a gente lê, sim, né? Tira algum fruto, mas às vezes perdemos alguns aspectos que são importantes para refletirmos. Né? Então, eu gostaria de fazer isso, fazer a leitura de alguns trechos e comentar, aprofundar com vocês. Com certeza, aquele percurso histórico que nós fizemos desde o Concílio de Trento até os nossos dias nos vai ajudar um pouco a contextualizar melhor a Dei Verbum do Vaticano II. Então diz assim, olha o prólogo do documento. O Sagrado Concílio, ouvindo religiosamente a palavra de Deus, proclamando-a com confiança, faz suas as palavras de São João. Anunciamo-vos a vida eterna, que estava junto do Pai e nos apareceu. Olha só, né? Então, a vida eterna estava no seio do Pai e se revelou em Cristo Jesus. Se apareceu, ou seja, a nossa vida que é Cristo, né? Como diz São Paulo, Christus vita vestra, ou seja, Cristo, vossa vida. Esse verbo, essa vida eterna, estava no seio do Pai e, de repente, na plenitude dos tempos, apareceu, ou seja, se manifestou, se revelou a nós em Cristo Jesus. Então, anunciamo-vos o que vimos e ouvimos, para que também vós vivais em comunhão conosco, e a nossa comunhão seja com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Primeira carta de São João. Né? Então, olha só, nós anunciamos a vida eterna revelada a nós em Cristo Jesus e anunciamos, ou seja, os apóstolos, né? A igreja anuncia aquilo que ela viu e ouviu, para que nós hoje também vivamos em comunhão com eles. E nossa comunhão seja com o Pai e com o Filho. E continua agora os padres conciliares, dizendo: por isso, segundo os concílios Tridentino e Vaticano I, né, o Sagrado Concílio Vaticano II, entende propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e a sua transmissão. Ok? Então, olha só, o Concílio Vaticano II, seguindo o Concílio de Trento, que foi, como nós vimos, o primeiro concílio que abordou diretamente o tema da divina revelação, que nós vimos na aula passada, né? Sobretudo num ambiente muito apologético contra os protestantes, que colocavam em dúvida alguns textos do Antigo, do Novo Testamento, né? Ou acrescentava alguma coisa em algum versículo da Bíblia, por exemplo, a doutrina da sola fides, né? Justus vivit sola fide. Né? Acrescenta esse sola, ou seja, acrescenta que vive somente com a fé. Não está escrito isso. Em São Paulo está escrito que o justo vive da fé. Não vive somente da fé. Né? Foi um acréscimo que Lutero colocou na sua tradução. Então, o Concílio Vaticano II continua
propondo o mesmo que o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano I haviam proposto. E, portanto, quer propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e a sua transmissão. Qual é a diferença? Né? A diferença é que a linguagem agora já não é uma linguagem em um contexto polêmico, como poderia ser nos concílios anteriores, mas é uma linguagem muito mais serena, muito mais expositiva, didática, e também faz eco de toda a reflexão dos pontífices do século passado. Ok? Então, essa é a diferença. Mas enquanto ao conteúdo, vai em linha de continuidade com o que nós vimos nas aulas passadas. Né? Para que o mundo inteiro, ouvindo, acredite na mensagem da salvação, acreditando espere e esperando ame. Isso aqui está parafraseando Santo Agostinho, hoje, né, que estamos celebrando Santo Agostinho de Hipona, está parafraseando o livro De Catechizandis Rudibus, né, sobre a catequese aos rudes. Né? Rudes aqui, na linguagem de Agostinho, é aqueles que precisam dos rudimentos da fé, estão aprendendo os rudimentos, ou seja, os fundamentos da fé. Às vezes esses rudes poderiam ser grandes filósofos, grandes pensadores, mas eram pessoas que estavam aprendendo ainda os rudimentos da fé, né? Os fundamentos, a base da fé. Então, nesse livro, que é um livro sobre a catequese, que escreve Santo Agostinho, né? Sobre a catequese, às vezes traduzem aos principiantes, né? Mas rudibus é aqueles que estão recebendo os rudimentos, né? Ou seja, os fundamentos da fé católica. Então, como se deve catequizar a esses que precisam ainda do fundamento? E lá Agostinho cita essa frase aqui. Né? E é interessante, é típico de Santo Agostinho: acreditar, esperar, amar. Né? São as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Ou seja, a divina revelação vem ao nosso encontro, Deus vem ao nosso encontro, para que nós, primeiramente, demos uma resposta de fé. Digamos, eu creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no seu Filho unigênito, creio no Espírito Santo, na Igreja, na ressurreição da carne. Ou seja, demos uma resposta de fé. Acreditemos nessa revelação, nesse Deus que se comunica a nós. Né? E agora, quando nós acreditamos, quando temos uma fé verdadeira, então surge em nós a esperança das promessas divinas, ou seja, a esperança de alcançar aquilo que nos foi revelado, essa comunhão, né? Ou em outras palavras, essa amizade, essa aliança que nos foi revelada em Cristo Jesus. Surge em nós a esperança de alcançar esta comunhão de maneira plena, né, na vida eterna. E, portanto, a esperança faz brotar o amor. Né? Se nós esperamos algo, ninguém tem esperança, né, uma esperança humana em algo que ele não gosta, né, que não ama. Então, espero que meu time perca hoje, né? Ou espero que o meu time vá mal. Né? Normalmente, não sei, né? Ou por exemplo, espero que meu filho vá mal nas provas. Espero que meu filho fracasse na faculdade. É loucura pensar isso, né? Nós temos esperança naquelas coisas que amamos, que desejamos, né? Então, uma vez que nós acreditamos nesse Deus que se revela e que a Igreja nos ensina como revelado, brota em nós a esperança de alcançar essa comunhão de amor. E, portanto, quando se dilata em nós a esperança, isso faz surgir o amor.
né, que vem dessa espera. Agostinho, ele fala muito disso, né, da necessidade de dilatar a esperança, porque quanto mais dilatamos a esperança, mais nos capacitamos para receber o amor de Deus, né? Imaginem como se fosse uma bolsa elástica, né? Que vai receber algum, não sei, algum líquido que for, né? Ou imagine uma bolsa do tesouro, que ela é elástica, né? Você vai receber mais ouros, mais tesouros, conforme você dilata mais essa bolsa, né? Essa bolsa do tesouro, por assim dizer, né? Uma comparação banal, mas talvez nos ajude a entender. Essa bolsa do tesouro, pois é a nossa esperança. Nós devemos esperar de modo grande, né, para que nós recebamos mais e mais o amor de Deus, né? Brote em nós mais e mais amor. E é como um círculo virtuoso: crer, esperar e amar, né? E quando a gente ama, mais acreditamos, mais se dilata a esperança. Dilatando a esperança, é derramado em nós mais amor, né? Então, Santo Agostinho é o mestre dessas conexões, né? Fé, esperança, caridade, etc. E é bonito que os padres do Concílio Vaticano II tenham feito referência propriamente a esse texto de Santo Agostinho, né? Porque significa que os padres conciliares têm na mente que a divina revelação é isso, é sobretudo uma comunhão de amor entre Deus e o homem. É uma relação íntima de amor, onde Deus realmente abre toda a sua intimidade, o seu amor, aquilo que Ele é, na sua grandeza infinita, a nós, né, pobres criaturas, para participar, pois, da sua glória. Então, aqui já no prólogo enfatizo isso, né, e enfatizo também a continuidade que os padres pretendem com o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano I. Depois vem o capítulo 2, esse é o prólogo, onde se fala da revelação em si mesma. Diz assim: aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Está se referindo a Efésios. Segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos. Por exemplo, São João, que diz: eu já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi do meu Pai. Ou seja, entre os discípulos e Cristo não há segredos. Jesus abriu aos apóstolos toda a plenitude do coração do Pai, e os chamou de fato amigos. E convive com eles. Aqui parece que não aparece na tela a última frase, mas e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com ele. Ok? Então, vejam, a divina revelação quer nos fazer participantes da natureza divina, como diz São Pedro na sua segunda carta, o Efésios. Ou seja, é uma comunhão de participação, uma divinização. Ou seja, através da graça. É claro que não nos tornamos deuses por natureza, mas deuses pela graça. Ok? Através da graça, por participação. Então, esse texto aqui também é belíssimo, né? Porque nos fala justamente isso. Deus, ele se revela e dá a conhecer o mistério da sua vontade, que é a seguinte:
né? Que por meio de Cristo nos tornemos então participantes dessa natureza divina, entremos em intimidade com Deus. E continua ainda esse mesmo capítulo, diz assim: esta economia da revelação realiza-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras. E as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Então, olha só, a revelação vai se realizar na história através de ações e palavras. E essas palavras estão intimamente relacionadas entre elas. Portanto, a divina revelação implica também aquilo que Jesus fez, né? Os seus gestos, aquilo que os apóstolos fizeram, né? Ali também Deus estava comunicando a nós a sua vontade. Né? Por exemplo, alguns padres da igreja nos falam que a quaresma, por exemplo, é de tradição apostólica, ou seja, que os apóstolos, antes da Páscoa, um tempo antes da Páscoa, jejuavam, ou seja, faziam essa experiência de Jesus 40 dias no deserto, jejuando, lutando contra as forças do mal, fortalecendo a sua alma com a palavra de Deus. Né? E é um relato que dizem os padres da igreja ali dos primeiros séculos. Né? Nós não temos nenhum texto, digamos assim, contemporâneo da época dos apóstolos que fale da quaresma, evidentemente. Né? Mas essa notícia que nós temos, um pouco posterior no tempo, que a quaresma, por exemplo, é de origem apostólica, pode até mesmo encontrar um apoio nas Sagradas Escrituras. Né? Por exemplo, os relatos que nós vemos nos evangelhos sinóticos das tentações de Jesus no deserto, antes da sua missão. Né? É interessante que o fato dos 3 sinóticos mencionar as tentações de Jesus no deserto significa que havia ali alguma tradição na época dos apóstolos de também, né, jejuar 40 dias em um tempo específico, né? Neste caso, o tempo de Páscoa. Enfim, né, não só palavras, o que Jesus falou, mas também o que Jesus fez, o que os apóstolos fizeram, inspirados também pelo Espírito Santo. Vemos, por exemplo, a instituição dos diáconos na igreja. Jesus não fala nada de diáconos, não temos nenhum relato. Jesus ele fala que ele é o servo, né, que ele é o servidor, o ministro, e quem lhe servir será também servido por Jesus. Né? Ele diz, onde eu estou estará também meu servidor, o meu ministro. Mas assim, precisamente do diaconado, né? Diáconos no grego significa ministro, servidor. Então, diretamente não temos, mas foi um gesto que fizeram os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo. Né? Então, essa economia da revelação se realiza não só por palavras, mas também ações. E ambas estão muito relacionadas entre si. E, portanto, as obras que Deus realiza manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras. Então, tem essa união, né, das obras, das ações, e, por sua vez, as palavras declaram as obras e esclarecem os mistérios nelas contidos. Então, por exemplo, eu vejo o que fizeram os apóstolos com a instituição dos diáconos,
Mas vejo que Jesus não veio também para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Olha só como as palavras de Jesus iluminam uma ação feita pelos apóstolos, né? E, portanto, de tradição apostólica, ou seja, algo que foi divinamente inspirado e revelado aos apóstolos. Não foi algo assim, bom, vamos agora instituir a ordem, esse terceiro grau da ordem, o diaconado. Não foi algo assim convencional. Foi algo realmente ali inspirados pelo Espírito Santo, né? Porém, a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, manifesta-se-nos por esta revelação em Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. Ok, então, a verdade de Deus e a verdade da nossa salvação se manifesta aqui em nós, a nós em Cristo Jesus, mediador e plenitude da revelação. Mediador, porque é Ele que nos fala do Pai, é Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e plenitude, porque em Cristo tudo foi falado. O Pai falou tudo em Cristo Jesus. Depois pulo alguns trechos, alguns parágrafos, também por questão do tempo. No número 6, os padres conciliares se interrogam sobre a necessidade da revelação. E aqui, vocês vão lembrar da aula passada, se nota a continuidade com os concílios Vaticano I e o Concílio de Trento. Diz assim: pela revelação divina quis Deus manifestar e comunicar-se a si mesmo e os decretos eternos de sua vontade a respeito da salvação dos homens, para os fazer participar dos bens divinos que superam absolutamente a capacidade da inteligência humana. Então, o ser humano, ele tem uma só finalidade, que é sobrenatural, não é natural, né? O ser humano não tem um fim, uma finalidade natural. A finalidade do ser humano é sobrenatural, né? Porque, como diz Santo Agostinho, tu, Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Ou seja, só Deus sacia o coração humano plenamente. Só Deus ilumina o mistério do ser humano. Então, é algo que nós não podemos alcançar naturalmente, com as nossas forças, com a capacidade da nossa inteligência. Então, Deus veio ao nosso encontro. Porque nós necessitamos, não é uma necessidade em Deus, é uma necessidade nossa, né? Porque o nosso fim, ele é sobrenatural, não é natural. Nós estamos destinados à comunhão com Deus. Não estamos destinados a uma espécie de felicidade natural, de tipo assim, aristotélica, a contemplação da verdade em abstrato. Mas o ser humano, ele foi feito para a comunhão com Deus, né? Nós vemos lá no livro do Gênesis como Deus passeava a brisa da tarde com Adão e Eva no paraíso, né? Ou seja, é um modo muito simples, né? Muito até mesmo ingênuo de fazer a narração, mas que mostra uma verdade profunda, que o homem e a mulher foram criados justamente para essa comunhão com Deus. E isso ultrapassa as nossas forças. Nós olhamos a criação, né? Por isso o ser humano, ele é um mistério. A gente olha a criação, todos os outros seres, eles alcançam os seus fins naturais, né? Então, por exemplo, uma planta, ela existe para crescer, para se desenvolver, para
né, se reproduzir, etc. E ela cumpre a sua finalidade, né? Os animais para prolongar a espécie, né, daquele bicho, etc. E, portanto, ele tem os sentidos internos, externos. Alguns caçam, né? Outros são herbívoros, etc. E cada um deles tem tudo já para alcançar, digamos, aquilo que ele necessita para se desenvolver. O ser humano, o grande mistério dele é que não, parece que ele é tão grandioso que ele tem uma abertura para receber algo infinito que está fora dele, que ele não tem por si, né? Como os outros animais, que já cumprem naturalmente a sua finalidade de vida. O ser humano não, né? O ser humano, portanto, está aberto, né, à divina revelação. O Sagrado Concílio professa que Deus, princípio e fim de todas as coisas, se pode conhecer com certeza pela luz natural da razão a partir das criaturas. Romanos, né, mas também Concílio Vaticano I, na Dei Filius, que falava precisamente que a razão humana pode conhecer algo de Deus, algo limitado. Por exemplo, pode conhecer que existe Deus. Muitos filósofos pagãos demonstraram a existência de Deus, né, por via racional. Mas o Sagrado Concílio ensina também que deve atribuir-se à sua revelação poder em todos os homens conhecer com facilidade, firme certeza e sem mistura de erro aquilo que nas coisas divinas não é inacessível à razão humana, mesmo na presente condição do gênero humano. Então, Deus também pode, né, nos revelar algo que talvez nós conheçamos pela própria razão, mas de modo muito mais difícil, né? Por isso, a divina revelação fala também da existência de Deus, que ele existe, né? Porque assim nos facilita também o caminho. Eu não tenho que fazer toda uma argumentação filosófica e mostrar, explicar, olha, eu vou explicar primeiro para vocês o que é o movimento no sentido metafísico, que é o ato de uma potência enquanto potência, ou seja, a gente tem que fazer toda aquela análise do devir das coisas que faziam os filósofos pré-socráticos e tentar explicar o devir. Alguns explicavam que a origem de tudo era água, outros que era um fogo, né? Veja como a humanidade foi penando, né, para chegar a um primeiro princípio, né, de todos os seres, já lá na época dos pré-socráticos, né? Eles colocavam que esses princípios de todas as coisas eram princípios materiais, a água, o fogo, o ar, etc., né? Depois vem grandes filósofos, como Platão e Aristóteles, que coloca não em realidades materiais, mas a arre, o princípio, em realidades espirituais, né? Platão, por exemplo, nas ideias, né? O mundo das ideias, que são universais, que são eternas, etc. Aristóteles, sobretudo no livro da Metafísica, mas também em outros lugares, por exemplo, no livro da Física, ele vai falar desse primeiro princípio com essas categorias filosóficas, por exemplo, do movimento ontologicamente falando, não de movimento local, né? Movimento físico, mas um movimento metafísico. Então veja quanta fadiga, quanta dificuldade para nós provarmos a existência de Deus, tanto hoje, né? Se eu vou conversar com alguém e tento fazer uma demonstração racional da existência de Deus, pois a maioria das pessoas não se convencem, né? Ou porque lhes faltam os instrumentos
ontológicos, filosóficos suficientes, né? Ou porque, digamos assim, não querem, simplesmente, né? Então, o ser humano, ele pena para conhecer as realidades espirituais, né? Porque nós vivemos mais voltados a este nosso mundo aqui. Né? Então Deus também pode revelar algumas coisas que poderíamos alcançar com a própria razão, né? Mas é para ajudar-nos nesse caminho, pois, de santificação. Né? Bem, depois, aqui uma pergunta, né? Se pode, pois, negar a existência de Adão e Eva, alegando que esses capítulos não seriam literais, ou que esses personagens sejam só figuras, representações, né? Nós sabemos, ou seja, a finalidade pelo menos dos 11 primeiros capítulos do Gênesis, não tem uma finalidade histórica no sentido moderno como nós entendemos hoje. Okay? É transmitir uma mensagem, ou seja, está falando da revelação, né? Da criação, ou seja, uma mensagem, vamos chamar assim, um evangelho, uma boa notícia de salvação. Né? Então, essa é a finalidade do relato, por exemplo, ali do livro do Gênesis, que se baseia em tradições também antigas, muitas delas orais, né? Do povo de Israel, muito antigas. Né? E também em diálogo com as outras culturas da época. Né? Isso ninguém nega. Okay? Agora, digamos, a priori negar a existência de Adão e Eva também não teríamos, digamos, aí fundamento para isso, né? Que o nome seja Adão, seja Eva, ou seja outros nomes, isso daí, digamos assim, é o de menos, né? Mas nas Sagradas Escrituras esses nomes também têm ali, né, um significado que comunica algo, né? Adão como aquele que é tirado da terra e Eva que é mãe dos viventes, né, a vivente. Então tem esse significado porque é ela que deu a vida, né, aos primeiros seres humanos, etc. Né? Então eu diria isso, ou seja, a finalidade, por exemplo, do livro do Gênesis, ali naqueles primeiros 11 capítulos, não tem uma finalidade histórica, mas realmente reveladora. Quer revelar um evangelho, uma boa notícia de salvação. Né? Então nos conta através desse relato, né, do Gênesis de Adão e Eva e a sua intimidade com Deus Nosso Senhor. Né? Aqui é um tema que depois vocês vão estudar mais a fundo quando estudarem a antropologia teológica, o tema do pecado original, o tema também da discussão com o tema do surgimento das espécies, da espécie humana, né? O surgimento também o tema da evolução humana, etc. São temas que se aborda mais na aula lá. Né? Mas simplesmente assim, por completude, eu digo, em linhas gerais, não é que a igreja esteja contra o que vai dizendo a ciência, né? Aquilo que realmente é verificado, é verdadeiro nas ciências, né? Existe também muita hipótese, simplesmente assim, algo que não foi demonstrado, que não foi verificado, né? E portanto não é científico. Então, a igreja nesse tema, por exemplo, da origem, ela vai, assim, tem duas teorias, né? A igreja não é que tenha se pronunciado sobre elas. Por exemplo, se surgiu, né,
a expressão agora no grego é que vem de um só phylum, né? Ou, por exemplo, vem de um filo plural, né? De várias agrupações humanas. Como se deu a origem do ser humano? Foi um casal? Ou, digamos, ali foi um conjunto de casais, né? De grupos que de repente deram origem já a uma seguinte geração que já não era como a geração anterior, né? Que já era um ser humano enquanto tal. Tem muitas teorias aí científicas, né? Nenhuma delas totalmente verificável, nenhuma delas demonstrada totalmente, né? Eu escutei alguns cientistas falando, não sou cientista, né? Mas escutei alguns cientistas falando, por exemplo, da assim chamada Eva primordial. Depois procurem aí na internet, até mesmo no YouTube, deve ter informações um pouquinho sobre a Eva primordial, que nada mais alguns cientistas fazendo estudos do DNA humano chegaram à conclusão que os primeiros seres humanos eles são provenientes pois de uma só cepa, vamos chamar assim, né? Não de várias, mas de uma só cepa, vamos dizer, de um casal mesmo, né? Uma espécie de Eva primordial que deu à luz aos seres humanos, mas não foram vários grupos ao mesmo tempo e, portanto, né, que configuraram a espécie humana. Enfim, a igreja não tem se pronunciado, né, sobre isso. Também ainda falta mais desenvolvimento científico sobre esse tema, né? Eu acho que ainda estamos um pouquinho longe, né? Mas é interessante, é um tema interessante para pensar, né? Aqui, como síntese, simplesmente eu digo isso. Qual é a verdade que nos quer transmitir a Sagrada Escritura? Não é uma verdade histórica, científica. A verdade que as Sagradas Escrituras nos quer transmitir é a verdade da nossa salvação. Isso exatamente, o Douglas aqui está dizendo que é o tema da Eva mitocondrial, né? Acho que eu tinha falado errado, né? Que é uma espécie, estudos do DNA parece indicar, não sou esperto, né? Mas parece indicar, pois uma origem precisamente de um casal, né? Dos seres humanos, porque tem ali uma espécie de continuidade e repetição desses dois padrões dessa Eva mitocondrial, né? Depois vocês podem procurar. Claro que tem cientistas a favor e contra, né? Então é algo ainda que está em debate tudo isso, né? Alguns dizem que é fábula e tal. Bom, enfim, né? Que os cientistas eles discutam entre eles, né? Procurem oferecer as suas demonstrações, verificações. Isso não abala em nada a teologia, né? Porque a teologia, o conhecimento que ela tem, pois é um conhecimento que está por cima, né, das vicissitudes do tempo. Né? Então, ou seja, o que a Sagrada Revelação nos comunica, a verdade transmitida nas Escrituras é a verdade da nossa salvação. Isso é absoluto, né? Não há como negar. Depois, os relatos do Antigo, do Novo Testamento também, passam também através da percepção do hagiógrafo, né? Esse caso, por exemplo, de Adão e Eva, dos relatos, né? É interessante, a gente encontra também narrativas parecidas em outras culturas, mas é muito diferente, né? Porque, por exemplo, quando nós lemos as narrativas da criação do homem e da mulher na Mesopotâmia, por exemplo, né? Que provavelmente foi uma das culturas com as quais o autor sagrado estava ali dialogando, né?
se deparando com esse tipo de cultura. É interessante que fala da criação do homem e da mulher como servos dos deuses, ou seja, foram feitos para servirem os deuses, uma espécie de escravos dos deuses. O livro do Gênesis não. Mostra que Deus criou com as próprias mãos, né? E depois caminhava com eles, ou seja, olha só, embora às vezes o relato tenha semelhanças com os das outras culturas, veja aí o fato da inspiração, né? Transmite ali que Deus criou o homem não para ser um escravo dele, mas para estar em comunhão, em amizade, né, de amor com ele. E por isso Deus sopra nas narinas, né, de Adão e lhe dá uma vida. E depois não só o coloca no jardim do Éden, né, um lugar, pois um paraíso, para que ele cuidasse, vigiasse, e lhe deu o domínio sobre toda a criação. Lá nos mitos da Mesopotâmia, o ser humano era um servo, era um escravo da divindade. Na narração do Gênesis, o ser humano é um senhor de toda a criação, um dono de toda a criação, né? Deus fala a Adão e Eva: submetei as aves do céu, os peixes do mar, as feras do campo, né? Colocou tudo sobre os nossos pés, né? Como diz aquele salmo. Nos colocou abaixo dos anjos, né? E acima de todo o resto da criação. Então é muito diferente esses relatos, né? Podem se servir de culturas ali da redondeza, mas a verdade salvífica que o autor, inspirado por Deus, colocou ali, pois é muito mais profunda, né, do que esses relatos. Depois, uma vez falado então do que é a divina revelação, vai falar da tradição, porque de fato a tradição vai depois dar origem às Sagradas Escrituras. E diz assim: e assim, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Por isso, os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis a que observem as tradições que tinham aprendido, quer por palavras, quer por escrito, né? 2 Tessalonicenses, e que lutem pela fé recebida de uma vez para sempre, né? Cartas de São Judas. Ora, o que foi transmitido pelos apóstolos abrange tudo quanto contribui para a vida santa do povo de Deus e para o aumento da sua fé, e assim a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo quanto ela acredita. Então, esse texto aqui também é muito interessante e eu diria também desafiador, porque nos chama a atenção, né? Quando lemos um texto assim, pois a gente para pensar e fala: meu Deus, né? Será que eu estou vivendo isso? Como estou? Né? Em que pé estou? Porque olha só, a Igreja recebe essa divina revelação, né, através da sucessão dos apóstolos. Os apóstolos pedem que observem essa sucessão de tradições, né, essas tradições que eles aprenderam ou por palavras ou por escrito. E não somente, né, que observem, mas que lutem para defender esse divino depósito, né? Porque tudo isso contribui para a salvação e para a santificação. Esta tradição apostólica, ela progride na Igreja sob a assistência do Espírito Santo. Aqui está citando indiretamente um
um concílio antigo, umas atas de uns concílios antigos, um concílio local, regional. Com efeito, progride a percepção tanto das coisas como das palavras transmitidas, quer mercê da contemplação e estudo dos crentes que as meditam no seu coração, quer mercê da íntima inteligência que experimentam das coisas espirituais, quer mercê da pregação daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam o carisma da verdade. Isto é, a Igreja, no decurso dos séculos, tende continuamente para a plenitude da verdade divina, até que nela se realizem as palavras de Deus. Okay? Esse tema do desenvolvimento da fé, né, do desenvolvimento da doutrina cristã, um tema abordado ali no Concílio Vaticano I. Ele fala como se dá esse desenvolvimento. Né? Recapitulando, na aula passada a gente explicou que não se trata de uma mudança de fé. Então eu tinha A, agora eu tenho B. Uma fé que não tem nada a ver com a fé de antes. Né? Mas é um crescimento, pois nela mesma, ou seja, como o exemplo, né, de uma criança que vai crescendo, vai se desenvolvendo. Aqui o Concílio Vaticano II, com outras palavras, está dizendo a mesma coisa. Ou seja, essa tradição apostólica progride na Igreja, assistida pelo Espírito. Como se dá esse progresso na tradição? Ou seja, porque progride a percepção tanto das coisas como as palavras transmitidas. Ou seja, não é um progresso da coisa ou da palavra, né? Não é a coisa, a realidade ou a doutrina em si que progride, mas a percepção da doutrina, ou seja, o nosso conhecimento está chamado a crescer e se desenvolver, ou seja, a aprofundar mais no mistério da fé. E como se dá esse crescimento? Então, como se dá essa percepção? Por exemplo, através da contemplação. Então, contempla os mistérios da fé. Se dá através do estudo. Se dá também, por exemplo, através de um conhecimento íntimo que experimentam das coisas espirituais, por exemplo, na oração. Né? A pessoa vai percebendo as realidades espirituais, vai percebendo, vai mergulhando na fé. Ou também, isso daqui é muito importante, através da pregação daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam o carisma da verdade. São Paulo diz que a fé, ela nasce do ouvido, o ouvido, da escuta, né? Da escuta da pregação, da palavra de Deus. Então, a fé cresce quando, por exemplo, a gente escuta também boas pregações, né? Pregações baseadas na palavra de Deus, que me ajuda realmente a entender a palavra de Deus. Não uma pregação que fale coisas bonitas, uma espécie de pregação autoajuda, né? Ok, que tem o seu valor, tudo bem. Mas uma pregação que me ajude a aprofundar no mistério da fé. Né? Isto é, a Igreja, no decurso dos séculos, né, vai tendendo a essa plenitude da verdade divina. Porque, diz Jesus no Evangelho, o Espírito Santo nos levará à verdade plena. Agora, que relação tem, portanto, entre a Escritura e a tradição? A Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Ok? Então, tradição e escritura provêm da mesma fonte.
Era uma discussão nos documentos prévios ao Concílio Vaticano II. Havia um documento, né, um instrumentum laboris, que abordava esse tema da inspiração bíblica, etc., que era intitulado De Fontibus Revelationis, né? Ou seja, sobre as fontes da revelação. E os padres conciliares se deram conta, né, que não era correto falar de fontes da revelação, duas fontes, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Não se trata de duas fontes, é uma só fonte, é uma só revelação. Mas, vamos dizer assim, é como se tivesse dois regatos, né? dois afluentes, essa única divina revelação. Ou, melhor dito, né? Duas formas de transmissão, de comunicação, que é a Sagrada Escritura e a tradição. Mas ambas derivam da mesma fonte e tendem a uma coisa só, ao mesmo fim, que é a salvação das almas. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Então aqui ele faz a definição do que é a Sagrada Escritura. Se nós nos perguntamos como o Concílio Vaticano II define a Sagrada Escritura, aqui nós temos uma definição. É a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. E agora vem o que o concílio entende por Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação. Ok? Então, a Sagrada Tradição foi confiada aos sucessores dos apóstolos. E justamente, ou seja, foi confiada, em definitiva, né, à Igreja como um todo, para que a conservem, a exponham e também a difundam na sua pregação. Ou seja, a Igreja deve conservar a tradição, mas não, a tradição não é um museu, né? Eu guardo aqui, eu engaveto ela, deixo ela aqui, né? A tradição não é simplesmente, não é só conservar, mas também expor, explicar, né? E difundir essa tradição através da pregação, né? A pregação é, digamos assim, daquilo que é o mais eficaz para o aumento da fé. Infelizmente, nos nossos dias temos uma grande crise da pregação. Já o profeta, se não me equivoco, o profeta Isaías havia, né, predito isso, quando ele disse: eis que haverá um tempo que eu enviarei fome à terra e sede, não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus, e não escutarão. Então, e os homens, né, andarão de um lado para outro, sedentos por escutar a palavra de Deus, né? É claro que aí também, aqui eu coloco meia-culpa, né? Como padre, nós muitas vezes, infelizmente, na nossa formação, pois não fomos preparados para ser bons pregadores da palavra, anunciadores da palavra, né? Graças a Deus, hoje em dia, vão surgindo alguns pregadores, né, que vão anunciando a palavra com muita força e vai suscitando fé, vai fazendo com que brote a fé de novo, né, no coração das pessoas. Porque a fé nasce da escuta da palavra, né? Mas
é função não só também dos pregadores, né? Quanto bem faz, por exemplo, às vezes, né, leigos, leigas, que na catequese, que às vezes em pregações espontâneas, em algum retiro, palestras, conferências, o mesmo, por exemplo, aqueles que ensinam a doutrina cristã, os catequistas, quando pregam a palavra, né? Anunciam a tradição da igreja, explicam os mistérios da fé. Isso daí faz muito bem e suscita, né, o fervor no coração humano. Donde resulta, assim, que a igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas, né? Ou seja, não é a única fonte. Aqui o Vaticano II, ele está falando, por exemplo, que não é só a Escritura, ok? Não é só a Escritura, mas, ou seja, a verdade da nossa salvação não vem só da Escritura, mas de toda a tradição como um todo. Portanto, a liturgia faz parte da tradição, a catequese faz parte da tradição, a pregação, o modo como a igreja faz missão, faz apostolado, o modo como a igreja pratica as obras de misericórdia, as obras de caridade, as obras de penitência, tudo isso também faz parte da tradição e contribui enormemente para a nossa santificação e para a nossa salvação. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Que então, tanto a Escritura quanto a tradição devem receber essa igual piedade e veneração. Agora, entra ali também a questão do magistério. Porque o magistério, o Concílio Vaticano II vai falar que ele tem esse encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição. Então esse encargo foi confiado só ao magistério vivo da igreja. Ok? Então é competência do magistério interpretar autenticamente a palavra de Deus, ou seja, a divina revelação, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Porque o munus de ensinar, né, toda a igreja, né, tem o dom da verdade. Existe um documento do Dicastério para a Doutrina da Fé que fala sobre o dom da verdade. Na época que o Ratzinger era prefeito, ele fala que o dom da verdade é um dom feito a toda a igreja. Toda a igreja recebeu o depósito da fé, mas cada um participa de modo diverso nesse magistério da verdade, nesse ensino da verdade. E os bispos têm um papel importantíssimo, né? A gente lê lá nos Atos dos Apóstolos, quando surge aquela controvérsia entre as viúvas dos cristãos de origem judaica e as viúvas dos cristãos de origem helenista, Pedro diz, olha, não é justo que nós abandonemos a oração e a pregação para cuidar das mesas, para servir as mesas. Né? Então, olha só, eles tinham essa consciência de como apóstolos, eles deveriam dedicar-se à oração e à pregação da palavra. Né? Então, eles vão lá e instituem, por exemplo, os diáconos, né? Para que cuidassem das mesas. O serviço da caridade é função dos bispos a oração, e a oração por excelência, pois a liturgia, né? E a função a pregação. É interessante porque o Papa Bento XVI, as suas homilias, ele mesmo as preparava. Né? Ele não terceirizava. Todos os discursos que ele tinha que fazer e tal, ele não terceirizava, ele realmente ali
procurava ele mesmo, porque é função do bispo, né? É função do bispo, do pastor, pois pregar, ensinar com autoridade sobre a palavra de Deus, né? Esse magistério não está acima da palavra de Deus, né? Então, o magistério não está acima da revelação. Não é o magistério que cria a revelação. Então, agora eu sou bispo daqui, vou começar a falar que agora a fé é assim. Não, não, não. O magistério não está acima da revelação, está ao serviço, ok, da palavra de Deus, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo este depósito único da fé, tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. É claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, de tal maneira se unem e se associam que uns sem os outros não se mantêm e todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito, contribuem eficazmente para a salvação das almas, né? Então, a gente até poderíamos dizer que a nossa fé católica ela está assentada sobre esse tríplice fundamento que mantém o edifício da nossa fé católica, que é a Escritura, a tradição e o magistério, né? Porque a divina revelação nos é transmitida, chega até nós dessas duas formas, né? A Escritura e a tradição. E quem tem a função de interpretar com autoridade, né, de modo autêntico, essa palavra de Deus, pois é o magistério. Então as três estão intrinsecamente unidas e contribuem para a salvação das almas, né? Bom, isso daqui é o capítulo 9 sobre esse tema, pois da relação Escritura, tradição e magistério na Dei Verbum. No capítulo 11, vai abordar um tema que é bastante teológico, bastante dogmático, que é o tema da inspiração. Os livros, eles são canônicos porque são inspirados e não vice-versa. Ou seja, a Igreja os tem como canônicos, ou seja, como regra da nossa fé. Cânon significa isso, né? Regra, régua, inclusive, né? Uma medida, são medida da nossa fé, porque são inspirados, são sagrados, né? Não vice-versa, não é que a Igreja determina esses daqui, né? Mas a Igreja reconhece neles a inspiração. Então diz assim o Vaticano II: as coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como santos e canônicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo, né? Aqui está meramente repetindo o Concílio o Concílio de Trento, primeiramente, e depois o Concílio Vaticano I. Okay? Isso daqui já foi definido dogmaticamente em Trento. Então, tem Deus por autor e, como tais, foram confiados à própria Igreja. Então, Deus, autor principal das Sagradas Escrituras. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens
na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo ele neles, né, agindo Deus neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Deus queria. Ok? Então, os autores sagrados, né, os agiógrafos, Mateus, Lucas, Marcos, Paulo, Pedro, João, né, Moisés, os Salmos de Davi, os profetas, né, Jeremias, Ezequiel, etc., eles não foram meros instrumentos passivos, né, na mão de Deus. Mas, olha só, na posse das suas faculdades e capacidades, de modo que eles colocaram por escrito tudo aquilo e só aquilo que Deus queria. Ou seja, que Deus inspirou os agiógrafos. Mas os agiógrafos são verdadeiros autores daquilo que eles escreveram, porque eles estavam na posse das suas faculdades, né? E assim, como tudo quanto afirmam os autores inspirados ou agiógrafos deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, ou melhor, a verdade de Deus, a verdade que Deus, para a nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Então, qual é a verdade que nos quer comunicar a Sagrada Escritura sem erro e fielmente? E por isso a Sagrada Escritura não erra nessa verdade. Essa verdade é a verdade da nossa salvação. Ok? Então foi consignada essa verdade, né, nas Sagradas Escrituras, através da mediação dos agiógrafos, de modo fiel e sem erro. Quando, ou seja, o intuito principal das Sagradas Escrituras, né, de Deus através delas, pois é nos levar à salvação. Isso daí é transmitido de modo fiel e sem erro. Né? Galileu Galilei, né, ele, na verdade, citando Santo Agostinho numa das cartas, né, citando indiretamente Santo Agostinho num comentário ao Gênesis, Agostinho ele vai dizer, né, que a finalidade das Sagradas Escrituras não é descrever-nos o movimento do céu, mas é levar-nos ao céu. Né? Então, por isso, digamos assim, quando se fala de algum dado científico na Bíblia, né, não sei, algo assim cosmológico, então o Sol nasce em tal lugar, depois se pôs em tal lugar, né? Ou a abóbada celeste tem essa característica, etc. Né? Não é o intuito da Sagrada Escritura descrever o céu, mas levar-nos ao céu, né? Ou seja, a nossa salvação. Por isso, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado em todas as boas obras. A própria carta a Timóteo fala da inspiração das Sagradas Escrituras. Ok? Então, ou seja, a Dei Verbum, portanto, né, nos vai falar desses grandes temas dogmáticos, né, da inspiração das Sagradas Escrituras. Aqui, talvez nos facilite para a gente ficar com isso, também o tempo já está também quase terminando,
a verdade que nos é comunicada é justamente esta, a verdade da nossa salvação. E nisso nos é comunicada essa verdade sem erro. Muitas vezes se discutia sobre a inerrância, né, das Sagradas Escrituras. Ela não erra naquilo que nos manifesta para a nossa salvação. Ok? Então, depois a Dei Verbum, ela continua, né, falando, por exemplo, sobre os livros já em concreto do Antigo Testamento, como essa revelação foi desenvolvendo ao longo da história. Então vai fazer um pouquinho o ciclo, por exemplo, de Abraão, dos outros patriarcas, depois a intervenção de Moisés, os juízes, os profetas, como Deus foi se revelando pouco a pouco nessa pedagogia divina, até chegar à plenitude da revelação em Cristo. Cristo, através da sua vida e das suas ações, foi comunicando-nos também o desígnio do Pai. E depois, a partir disso, os apóstolos foram pregando ao mundo inteiro. Né? Então, aqui tem uma pergunta que diz, por exemplo, professor, apenas para fins de compreensão, seria correto afirmar que a revelação se dá pela Santíssima Trindade na pessoa de Jesus e se ramifica na Escritura e na tradição que são interpretadas e ensinadas pelo magistério da Igreja? Sim, corretíssimo. Okay? Ou seja, a revelação é Deus mesmo, que é o unitrino. Né? E veja, a Trindade é algo que nós não chegaríamos jamais somente pela razão. Eu posso chegar a um Deus uno, a um só Deus. Né? Por exemplo, Aristóteles chegou a um primeiro motor, que é único. Né? Alguns outros escritores também vão muito nessa linha de um Deus único, embora fossem pagãos, né? não tivessem conhecido a revelação. Então a revelação é obra da Trindade, mas nós temos conhecimento da Trindade precisamente pelo que você diz aqui, por causa da pessoa de Jesus Cristo. Né? E essa revelação, ramifica, né? Ou poderíamos dizer, tem duas formas de transmissão. Talvez a palavra técnica mais essa. Dois modos de transmissão da divina revelação. Tradição e escritura. E agora, quem interpreta esses dois modos de transmissão, ou seja, quem interpreta a divina revelação, é o magistério da Igreja, né? Com autenticidade, ou seja, se nós queremos uma interpretação autêntica, devemos aguardar do magistério. Né? Aqui também entra um outro tema, veremos um pouquinho mais para frente, né? Quando abordarmos o tema do magistério. Não quero adiantar coisas, né? Mas não tudo que o magistério ensina é dogma, ok? Existem também graus, digamos assim, do ensino magisterial da Igreja. Não é dogma de fé, por exemplo, o que o Papa, não sei, diz espontaneamente num jornal, numa entrevista no avião, ok? Ali ele não está, digamos, empenhando toda a autoridade apostólica que ele tem para ensinar algo de modo definitivo. Nem sequer numa carta, né, que ele manda para alguém, né, pode ser um bispo, pode ser um patriarca, pode ser para alguém, não necessariamente ali, digamos, ele está querendo ensinar algo de modo solene e definitivo. Né? Nós sabemos que esse magistério, digamos, é dogma de fé, ou seja, é infalível, né? O Romano Pontífice ele é infalível, quando ensina em questões de fé e costumes ex cátedra, né? Ou seja, ele tem ex cátedra, né? Significa com a autoridade apostólica de Pedro e Paulo, ele ensina, ou seja, da cátedra de Pedro, ex cátedra, de modo solene, de modo formal e, digamos,
tem que ser comunicado de alguma forma, né? Ou seja, não pode simplesmente, ele quer na intenção, mas tem que ser comunicado. Normalmente se faz também através de um pronunciamento bastante solene, né? Se vocês veem, por exemplo, eu acho que o último dogma proclamado, se não me falha a memória, foi o dogma da Assunção de Nossa Senhora, 1950, né? A fórmula é muito solene, né? O Santo Padre diz, né? E nós, com a autoridade dos apóstolos Pedro e Paulo, né? E a nossa, né? E, não sei, movidos pelo Espírito Santo, etc., declaramos e definimos que é de fé católica e divina a doutrina que diz que Maria, terminada a sua vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma à glória celestial, né? Então diz ali o dogma, ou seja, é um pronunciamento solene, né? Não deixa dúvidas que aquilo tem o intuito de ser ensinado de modo definitivo. Okay? Então, ou seja, o magistério também tem graus, né, do magistério. É claro que nós, né, o próprio Concílio Vaticano II diz, depois o Código de Direito Canônico vai repetir isso, que nós devemos dar um assentimento de fé, um assentimento, né, religioso, não de fé, desculpe, mas um assentimento religioso, né, um obséquio religioso de inteligência e de vontade até ao magistério ordinário da Igreja. Então, embora não seja algo ensinado de modo dogmático, de modo definitivo, nós, como filhos da Igreja, devemos, né, dar o nosso obséquio de inteligência e de vontade. O Vaticano II fala desse religioso obséquio da inteligência e da vontade quando, né, os bispos, o Romano Pontífice, nos ensina no seu magistério ordinário, né? Até mesmo na forma do modo informal, né? A gente deve acatar com espírito filial, mas não significa que aquilo é dogma de fé, né? Ok, depois, na história antiga, até aqui temos 2 modos de transmissão. É possível que teremos novos modos futuramente ao longo da história? Não, né? Não pelo seguinte, a Sagrada Escritura, ela, com a morte do último apóstolo, ela já foi encerrada. Portanto, não haverá nenhum outro escrito que entre a formar parte do cânon das Escrituras. Então, por parte das Escrituras, o cânon já está fechado, né? Eu sei ali que houve, né, pessoas ao longo da história que quiseram acrescentar palavras nas Sagradas Escrituras, etc., mas o cânon já está encerrado, já está completo, o cânon das Sagradas Escrituras. Do ponto de vista da tradição, nós vimos que a tradição, primeiro, que ela é viva, mas a tradição, ela não se desenvolve enquanto a realidade do que ela crê, enquanto ao conteúdo da fé, mas na compreensão, na pregação, na explicação, no ensino daquela verdade de fé, né? Isso se dá através da catequese, etc. Então, nesse sentido, não haverá outros modos, né, de transmissão. O que sim, dentro da tradição, nós vamos, isso sim, tem cabida tradições. Ok? Então, existem tradições dentro da grande tradição, e é muito válido algumas tradições, que são modos também de viver essa divina revelação, né? de perceber melhor essa divina revelação. Alguns detalhes são muito
digamos assim, práticos, né? Por exemplo, as diversas tradições litúrgicas. Então tem o rito bizantino, depois tem o rito romano, tem a tradição da igreja latina, tem a tradição das igrejas orientais, né? Tem, por exemplo, os diversos ritos, os diversos vestimentos. Isso daí sim ou seja, a igreja, né? Ela está no mundo e, portanto, ela usa elementos também da cultura, da tradição, né? Dos lugares. Então, o evangelho se encultura na realidade, né? Mas, digamos, essas tradições estão ao serviço da tradição com T maiúsculo, né? E isso sim vai se desenvolvendo e pode se desenvolver ao longo da história, né? Nós aqui, por exemplo, na Igreja Latina, recentemente a gente teve, né, digamos assim, uma mudança, até mesmo, por exemplo, litúrgica, elementos que a gente recuperou da liturgia antiga ou de outras liturgias, né, da igreja como um todo, às vezes até mesmo das igrejas orientais. Ou seja, são elementos ali de tradições, poderíamos dizer, né? Mas não haveria como mudar esses dois modos de transmissão, né? Depois, o Senhor nos mostrou sobre não haver erro nas escrituras. Aí lembrei que meu pároco uma vez, né, disse que nem tudo que São Paulo disse era certo, pois como um ex-fariseu ainda restava resquícios do pensamento farisaico, e ele não estava isento de erro em suas cartas, né? Então, vamos lá, né? Ou seja, São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, nos comunicou o evangelho da salvação, né? Se depois, por exemplo, não sei, né? Digamos assim, algum erro histórico, né? Não sei, ou trocou um autor por outro, aqui ficaria muito difícil, né, de ver. Ou seja, no tocante à verdade salvífica, São Paulo nos ensinou de modo infalível, sem nenhum erro, a verdade salvífica. Mas ele, olha só, é um verdadeiro autor e, portanto, não era um instrumento passivo. A revelação passa também através da mediação da personalidade, do caráter, do modo de ser de São Paulo, por exemplo, né? Ou de Marcos, ou de Lucas. A percepção que ele tinha da realidade, né? Então, é claro que Paulo vai enfatizar alguns aspectos, né? Mas aquilo que ele transmite, pois é divina revelação. Ele mesmo diz várias vezes, né? Ele fala, o evangelho que eu vos comuniquei não foi um evangelho que eu recebi por tradição humana, mas por revelação de Jesus Cristo, né? E ele mesmo dizia muitas vezes, olha, eu tenho o Espírito de Deus, né? Quereis uma prova que Deus fala em mim? Quando ele ficava bravo, né? Assim, com alguma coisa que acontecia na comunidade, por exemplo, na carta aos Gálatas, é um exemplo claríssimo disso. Ele tinha uma percepção de que Deus falava, né? Mostrava para ele o caminho, né? Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos aquele episódio, por exemplo, em que Paulo tem uma visão de pessoas da Macedônia dizendo, ajuda-nos, né? Então ele começa depois a dirigir-se para a Macedônia e de repente o Espírito Santo os impediu de chegar lá, né? Tem aquele relato. Então, o que acontece muitas vezes é que nós hoje em dia nos achamos muito iluminados, então a gente acha que nós temos uma ciência e um conhecimento que os antigos não tinham, né? Então, é muito típico da nossa mentalidade
pensar que tudo que é antigo estava errado, estava, né, incompleto, e que nós agora, que somos os... e temos a verdade plena. Né? Não, peraí, não é bem assim. Né? Por isso, a interpretação do magistério é feito... desculpa, a interpretação dessa revelação é feita pelo magistério autêntico. Né? Então não é ali um padre, um diácono, um leigo que vai falar o que é o certo ou não nas Sagradas Escrituras. Né? Tem textos das Sagradas Escrituras difíceis de interpretar, que para nós parece algo imoral, né? Ou algo assim ilógico, irracional, imoral inclusive. Né? Como entender ali a inspiração divina nesse texto? Deus também ele se adapta a, digamos assim, a limitação humana. Deus tem uma pedagogia. Então, não sei do que ele falava em concreto, mas provavelmente, se há algum tipo de limitação, é devido a justamente esse processo de kenosis da revelação. Assim como Cristo, ele sendo na forma divina, ele assume a nossa humildade, a divina revelação também, em certo sentido, ao passar através de instrumentos humanos, sofre um esvaziamento, digamos assim, uma kenosis, né? Para ser compreendida por nós. Né? Então passa também através das limitações humanas. Né? Mas assim, ou seja, a verdade da nossa salvação nos chegou, né? sem nenhum erro nesse sentido. Né? Depois, a grande tradição podemos considerar que foi encerrada, assim como os cânons das Escrituras? Sim, ou seja, a inspiração bíblica, enquanto inspiração bíblica está encerrada com a morte do último apóstolo, porque os apóstolos tinham essa missão especial, né, de transmitir o depósito da fé, né, de transmitir a fé. Então, por isso eles falaram. Agora, Deus continua nos inspirando, mas uma inspiração que nos ajuda a entender as palavras de Jesus. Né? Então, é uma inspiração um pouquinho dos santos, né? Dos grandes místicos, dos grandes doutores, que nos ajudam a compreender melhor o mistério de Deus. Ok? Isso sim, né? A divina inspiração continua ainda ativa, mas sempre nos levando ao mistério de Jesus, aquilo que ele nos ensinou, né? Fazendo com que nós compreendamos cada vez mais a sua palavra. Ok? Bem. Ok, então isso daqui é que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, pois sobre esse tema da inspiração bíblica. Agora, tem o seguinte, né? Ok? Só para concluir aqui,